Então, nós estamos aqui e eu quero falar sobre isso nessa manhã, sobre comandando a mudança. Diga, comandando a mudança. Pode passar o próximo slide. Aleluia. Abre comigo, lá em Isaías 66, 9. Eu creio que essa mensagem vai abençoar você. Isaías 66, 9. Acaso, diz a palavra, acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer fecharei a madre? Diz o Senhor. Eu gosto quando Deus fala, porque Deus incorpora em si toda a autoridade que existe numa palavra, não é? Ele está dizendo aqui, olha, eu vi uma menina grávida, cadê? Está aqui na frente, bem na frente aqui, você pode ficar de pé? Vou te cansar não, é só para dar um exemplo aqui, as duas grávidas aqui, não é? Para quando que é? Dezembro, e você? Janeiro, olha aí, vão ser quase contemporâneos, não é? Você sabe exatamente o dia que vai nascer? Não sabe, né? Mas você, mesmo sem saber o dia, você está fazendo o quê? Você está se preparando. E você é o primeiro filho? Não? É o primeiro seu? Também não. Então você já sabe mais ou menos como é que é, né? Não tem tanta surpresa, mas o primeiro foi bem emocionante, não foi? Né? Eu me lembro quando eu peguei o meu primeiro filho, quando ele saiu da barriga da mãe, eu peguei ele nas mãos, eu olhei para aquele negócio. Meu Deus, o que eu faço com isso? Porque enquanto estava guardado dentro da barriga, estava tudo bem. Depois que sai, não é? Mas uma boa parte desse susto, ele é diminuído porque a gente se prepara. Obrigado, podem sentar-se. O que eu quero dizer com isso, amado? Você pode não saber exatamente quando a sua promessa vai chegar. Você pode não saber exatamente quando o seu milagre vai se manifestar. Mas uma coisa você pode fazer. Quando Deus fala, eu abri a madre, vocês têm alguma dúvida de que vai nascer? Por que vocês não têm dúvida? Porque vocês estão sentindo por dentro, né? A semente gerada dentro de vocês dá sinais de que vai nascer, não dá? Eu estou falando de mulheres e homens grávidos nessa manhã. Projetos de Deus que estão aí borbulhando dentro de você. Uau! Sabe, você percebe que ele está se movendo, ele está cutucando você por dentro. Eu não posso entrar por essa vereda, porque senão a gente vai estourar o tempo. Mas eu quero lhe dizer, amado, Deus já me mostrou isso em sonho, uma revelação. Um homem grávido, né? Eu vi uma barriga de um homem grávido, eu não entendi aquilo, né? Eu dizia, como assim, Deus, um homem grávido? Você não entendeu ainda, você está olhando só pelo lado natural. Mas eu estou engravidando homens de projetos. Eu estou engravidando homens de sonhos. Eu estou profetizando isso para você, homem, nessa manhã. Eu estou colocando dentro de você projetos grandes, do tamanho de como eu sou. Meu Deus. Então você não pode, amado, necessariamente dizer quando vai acontecer, mas você pode se preparar. Como é que você se prepara? O que você tem que fazer? Passa o próximo slide, por favor. Romanos 12, 1. Abre comigo lá. Não, tinha um slide antes, não tinha não? Eita, não, então a gente pode deixar então. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis. A primeira coisa que você tem que fazer, amado,
para receber o que você tem desejado da parte do Senhor é apresentar-se. Talvez para vocês, civis, isso não é muito bem entendido, mas eu queria mostrar isso. Meu coronel, está aqui à frente, aqui, você pode vir aqui, por favor? Araújo, vem cá. O Araújo é a tropa, ok? O senhor vai, por favor, apresentar a tropa ao general. Por favor. Presente, comando de sentido, não, comando de sentido é presente para mim. Você vai, ele é a tropa, comanda isso, comando de sentido e apresenta a tropa para mim, tá? Vamos lá. Atenção à tropa. Tropa, sentiu. Permissão general, Tenente Coronel Estênio, comandante da tropa. Apresenta a tropa sem alteração. Está apresentado. Esse aqui é o cerimonial que acontece quando alguém apresenta, é um subordinado apresentando a tropa ao seu superior, ok? A partir do momento, Estênio, a partir do momento que você apresentou a tropa para o comandante, para o general, quem tem o comando sobre a tropa? O general. Quando a palavra de Deus diz, apresente o vosso corpo. Obrigado. Alguém está entendendo alguma coisa? Percebe como é que começa a preparação? Quando você diz, Pai, eu apresento o meu corpo. Quando você apresenta o seu corpo, de quem é o comando? Obrigado, pode sentar. A primeira coisa que você e eu temos que fazer, amados, para viver a manifestação do milagre, da vontade de Deus na nossa vida é nos apresentarmos. Apresentarmos o nosso corpo, apresentarmos as nossas emoções, apresentarmos os nossos projetos e planos. Aleluia. O que mais? Tem mais coisa, não é? Continue lendo comigo. Romanos 12, 2. Pode passar o próximo slide. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Diga comigo, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Talvez eu não esteja falando muita coisa nova aqui, eu só estou mexendo no copo com Todd. Todd, pastor? O pessoal mais antigo sabe o que é Todd. Nescau, não é? Lembra quando a gente botava o Nescau no leite? Ele descia todo para o fundo. Eu até gostava quando ele ficava no fundo, porque eu tomava o leite bem devagarinho para depois comer só o Nescau puro com a colher. Só eu fazia isso. Não é? Mas para que a gente pudesse tomar aquele Nescau misturado no leite, a gente tinha que bater. Eu não estou fazendo nada mais do que bater a mensagem dentro de você. Mexer a mensagem dentro de você. Prepare-se, apresente-se, mude a sua forma de pensar. Eu coloquei essa imagem aqui das caravelas por causa de uma história. Se você já estudou história, você conhece as grandes navegações, né, do século XV, 1400 e pouco, quando os navegadores tentavam chegar até as Índias, não é, contornando o continente africano. E um desses navegadores, Gil Eanes, foi o homem que dobrou o cabo das tormentas, ou o cabo do bojador, ou o cabo do medo. Para que você está falando isso, pastor? Para você saber que você tem que estudar também. Faz parte do seu avanço estudar. Vou falar bem devagar para você dizer amém. Faz parte do seu projeto, do seu avanço estudar. Gil Eanes, vários navegadores tentaram passar, né? Essa região era uma região perto das Ilhas Canárias, onde por causa do vento e por causa das pedras, muitos barcos afundavam ali. E eles acreditavam naquela época que eles afundavam porque naquela região haviam monstros. Se você vê os mapas daquela época,
você vai ver que nos mapas tinham desenhos de dragões, de monstros, porque eles achavam que monstros afundavam os barcos, quando na verdade o que afundava o barco era a corrente. Você deve estar achando que muita coisa que está acontecendo na sua vida é culpa do diabo. Será que é do diabo? Uau! Ou se é uma necessidade de mudar a forma de pensar. Tem até uma poesia, né, escrita por Fernando Pessoa, muito conhecida, não é? Que diz assim: para passar o bojador, tem-se que passar além da dor. Para passar o bojador, o cabo do bojador, tem que se enfrentar, tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para mudar, amado. Deus está nos chamando homens e mulheres corajosos, que tenham coragem de pensar diferente, que tenham coragem de mudar as realidades que estão vivendo. Meu Deus do céu. Percebe a unção que está nesse lugar, amado? Meu Deus do céu, coisa linda. E aí, aquele homem, aquele navegador, descobriu como resolver o problema. Ele foi o primeiro a passar por aquelas ilhas. Sabe o que ele fez? Naquela época, os navegadores tinham muito medo de navegar longe da margem, longe da praia, porque eles acreditavam que havia monstros, que haviam peixes enormes que engoliam os navios. Então eles só navegavam olhando para a margem. Aquele homem teve coragem de confiar na técnica. Porque existe um instrumento, os navegadores, que se chama astrolábio, que você aprende com aquele instrumento a ler a posição das estrelas no céu. Você olha para o céu, de onde vem o seu socorro. Meu Deus! E aquele homem resolveu acreditar na técnica. E resolveu abandonar a margem. E resolveu ir para águas mais profundas. Meu Deus. Alguém está entendendo alguma coisa aqui, amado? Eu preciso escrever no papel para ficar mais fácil. Aquele homem descobriu, amados, quando ele se afastou da margem, quando ele largou da segurança natural e resolveu confiar naquilo que ele sabia, ele se afastou da margem. E quando ele se afastou da margem, ele descobriu que havia uma corrente marítima que impulsionou a sua embarcação, a sua caravela, e fez com que ele passasse muito mais rápido do que pela margem as Ilhas Canárias. Quando você se apresenta, quando você entrega o controle para o Pai, quando você resolve soltar as amarras do natural e confiar na fé e confiar no Espírito, amado, ei, uma corrente espiritual te pega. Uma corrente espiritual te pega, amado, e acelera a sua vida. Diga, aceleração. A questão é que nós vivemos no tempo cronos, não é? Contado, olha lá, o tempo está correndo, eu preciso acabar a mensagem. Mas Deus é o dono do tempo. Não. Ele pode, amado, resgatar 10 anos da sua vida. Meu Deus. Um telefonema. Eu estou dizendo, um telefonema. Que tal amanhã você receber um telefonema? Uau! Mude sua forma de pensar. Passa o próximo. Oh, aleluia. Diga, tenha coragem. Tem que dizer para alguém aí, amado. Mas diga como alguém que tem coragem, ok? Diga para ele aí, tenha coragem. Uma coisa que a gente abomina nas forças de segurança pública é gente com medo, não é? Medroso não se faz. Não pode se fazer. Nós fazemos durante o treinamento com os nossos soldados, com aqueles recrutas, não é? Com aqueles que entram nas nossas corporações, nós fazemos treinamentos com eles para que eles aprendam a vencer o medo. Não é assim? Ter coragem.
salto da plataforma, salto do helicóptero, né? Escalar lugares altos, andar por lugares altos, para vencer o medo, para tirar da zona de conforto. Aliás, foi isso que Deus fez também, não foi? Lembra de um exército que estava sendo arregimentado por Gideão para combater os inimigos, os adversários de Israel? Eram 32 mil. E aí Deus fala assim, olha, é muita gente. Tem muita gente aí junto com você que não está pensando como você. Isso me diz que a gente tem que ser muito seletivo com quem está junto da gente. Quem não pensa como você, amado, não serve para estar junto com você. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí, Gideão pergunta para o bando. Não era um exército, era um bando. Não é? Ele pergunta, quem está com medo pode ir embora. 22 mil foram embora. Sobrou 10 mil. Ou seja, tinha mais gente com medo. Então esse negócio de medo, amado, parar a gente é uma verdade. Mas o amor de Deus lança fora. Aleluia. O amor de Deus lança fora todo o medo. E aí, Gideão falou assim, então Deus agora está safo, né? Agora está tudo certo, 10 mil está bom. Ele, não. Tem muito. E esse Gideão aqui, gente, que era o comandante, eu estou falando agora para os comandantes, esse Gideão era aquele Gideão que na história, um pouquinho antes, estava escondido no lagar, malhando trigo. Se você não sabe, lagar é lugar de fazer uva. E se ele estava malhando trigo no lagar, significa que ele estava escondido. Ele estava com medo. E sabe como é que Deus o encontra? Ele diz assim, bom dia, homem valente. Porque Deus, na verdade, não te vê como você está se vendo. Deus te vê como Ele te criou. Bom dia, valente. Diga para alguém aí perto, bom dia, valente. Diga, bom dia, homem e mulher de Deus. Diga, bom dia, próspero. Diga, bom dia, abençoado. É o que você é. É o que você é. Não, você não é esse derrotado, você não é esse frustrado, você não é esse aí. Você é raça eleita, sacerdócio real, povo santo, redimido, recriado. Uau! Ei, ha, ha, ha. Ei, ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Tenha coragem. Ei, diante de uma palavra como essa, você tem que fazer alguma coisa, amado. Você não pode ficar parado. Talvez você esteja pensando assim, ele está fazendo desse jeito porque ele é general, ele aprendeu a motivar a tropa. Não, amado, o que está te motivando nessa manhã é o Espírito Santo. É a unção do Espírito Santo, amado. Lembra que ele é o comandante? Ele está na bolota branca. Não sou eu. Meu Deus. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Jó 22, 27. Abre lá comigo. Eu quero te dizer, amado, usando as palavras de Jó, o que Deus está mandando eu te dizer nessa manhã. Olha só. Orarás a Ele e Ele te ouvirá. Orarás a Ele e Ele te ouvirá. E pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. E a luz brilhará em teus caminhos. Você percebe que comandar a mudança, amado, é sair de um lugar, é sair de uma
uma postura de impossibilidade, de lugares dos improváveis. Ei, talvez eu esteja olhando para improváveis nessa manhã. Homens e mulheres que o mundo disse, esse aí não vai dar em nada. Mas você faz parte de um exército poderoso. Ei, tenha coragem, amados. Tenha coragem. Projete. Porque, olha, o versículo diz, se você projetar alguma coisa, isso significa que se não projetar nada, vai ter nada. Mas ele está dizendo para você nessa noite, se você projetar alguma coisa hoje, meu Deus, ela te sairá bem. Oh, aleluia. Tenha coragem. Tenha coragem, amados. Passa o próximo slide. Essa frase é muito importante. Diga comigo, meu futuro. Não, diga como alguém que está crendo, ok? Diga, meu futuro ainda está sendo escrito. Agora a pergunta é, quem é que está escrevendo? Não, você. Deus já projetou na sua onisciência aonde Ele quer que você chegue. Mas quem vai escrever como chegar lá é você. Deixa eu te mostrar algo sobre isso. Porque no livro a gente fala sobre isso. Pode passar o próximo slide. O comando, a gente fez aqui, não é? Apresentando uma tropa para outra. Olha só. Quando o homem foi criado, lá no Éden, ele tinha de Deus a delegação de autoridade para fazer na terra aquilo que ele quisesse. Inclusive, dar nomes aos animais, não era? O primeiro Adão, ele dava nome aos animais, ele comandava, ele guardava, protegia, cuidava do jardim do Éden. Ele tinha autoridade. Mas, por causa do pecado, essa autoridade do homem foi roubada. O diabo roubou a autoridade do homem. Tanto é que quando ele tenta Jesus no deserto, ele diz, toda a autoridade destes mundos me foi dada e eu dou a quem quiser. Lembra disso? Olha, o diabo é mentiroso, é pai da mentira, mas dessa vez ele não estava mentindo, não. O diabo de vez em quando fala a verdade. Ah, meu Deus. A gente for entrar nisso, a gente vai longe, mas vamos lá. Né? Por quê? A autoridade na terra, que era do homem, foi entregue pelo homem ao diabo. E aí precisou vir um segundo Adão, que não tinha pecado. Se ele não tinha pecado, ele era o primeiro homem, depois de Adão, pisando na terra com autoridade. Tanto era assim, que quando ele chegava nos lugares, o que os demônios faziam? Meu Deus, por que você está aqui? Não é assim? Lembra do Gadareno? Um monte de porco morreu por causa daqueles demônios. Aquele homem, o segundo Adão, voltou como sendo aquele que detinha a autoridade. Porque, você se lembra da história, nesse período todo do Velho Testamento, depois do primeiro Adão até o segundo Adão, que é Jesus, as pessoas não tinham autoridade, o poder não se movia nas pessoas. Então, para que algumas pessoas pudessem usar o poder de Deus, ele colocava sobre algumas autoridades o seu espírito. Não é assim? Quem eram eles? Reis, sacerdotes e profetas. Perceba que para que o poder de Deus se movesse sobre a terra, neste período até que Jesus viesse, alguém tinha que ter autoridade para mover o poder. E aí, Jesus vem, morre por nós, vai ao inferno, toma as chaves, chave significa autoridade. Ele não foi tomar as chaves da autoridade que ele tinha, ele foi tomar as chaves da autoridade da humanidade. Toma as chaves da morte do inferno. E lá em Mateus 28 ele diz assim, antes de subir ao céu, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, amado, quando Jesus vai para o céu, estou resumindo aqui para você pegar a imagem, ok?
do que eu vou dizer agora. Quando Jesus volta para o céu, ele deixa novamente com a igreja a autoridade. E ele, Jesus, era a palavra. O verbo, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então já havia na terra palavra e autoridade. Passa o próximo para a gente ver. O que é um comando espiritual? Estou te dando, olha, lá no final do culto, ó, não é merchandise, ok? Isso aqui alimenta um projeto. Pare de ver imediatamente, ok? Lá no final vai ter alguns exemplares. Se eu fosse você, eu corria lá para pegar, porque são poucos, tá bom? Falando sobre isso. Você quer saber por que na sua vida comandos, verdades da palavra não estão funcionando? Você vai aprender. Você vai aprender a dar comandos espirituais. Estou te mostrando isso. O comando espiritual, ele é composto de 3 coisas. Pode passar? A primeira delas, palavra. A segunda, autoridade. E a terceira, poder. Diga comigo, comando espiritual é a palavra dita por uma autoridade que carrega um poder. Isso é um comando espiritual. Para nós aqui da segurança pública é muito fácil entender isso, não é? O comando que a gente dá, os comandos que nós damos nos quartéis, não é? É uma palavra, você é uma autoridade, pode usar aquela palavra, né? A legalidade que a lei te dá, e tem o poder de fazer aquela palavra acontecer. Se quem você deu a ordem, né, não obedecer, você pode usar a força. Existe um poder que delega e respalda a sua autoridade. Não é assim? Não estou falando nada de novo. Comando espiritual é a palavra, autoridade e poder. Voltando no exemplo aqui de Jesus. Quando ele veio, ele trouxe a palavra. Ele era a palavra. Ele resgatou a autoridade. Faltava o poder. Atos 1:8. Mas recebereis. Uau! Quando o Espírito Santo veio sobre, completou-se a tríade. Hoje o comando foi transferido. Aleluia! Porque da mesma forma que... Venha para cá de novo. Estênio. Da mesma forma que Estênio passou, venha para cá, tropa. Aleluia. Da mesma forma que ele passou o comando para mim, Jesus, antes de ser assunto aos céus, disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão. Quando Jesus fez isso, ele fez isso aqui, ó. Tropa, para frente para lá. Tropa, senti-lo. Tropa a comando do coronel Estênio a destino. Esse aqui é o cerimonial de passagem da volta do comando para a tropa. Quando eu fiz isso, eu sou comandante, passei o comando para Estênio. A partir de agora, quem que manda na tropa? Porque eu vou para o céu. Eu vou preparar-vos o lugar. Eu estou esperando vocês. Mas agora, quem comanda? Homens, mulheres, famílias, discípulos. Ei, vão e façam discípulos. Está entendendo alguma coisa, amado? Obrigado, amados. Eu não poderia usar outras palavras e outras mensagens que não fosse essa, não é? Para você entender, amado, que o seu milagre você pode não saber quando vai acontecer, mas é tempo de se preparar. Pode fechar os seus olhos? Pai, muito obrigado. Oh, te somos tão gratos, tão agradecidos, Pai, pela tua unção, que nos toca, Pai, que nos move, que nos enche nessa manhã. Muito obrigado, Pai.